Linares, da ESPN. Arthur, queria saber se fisicamente todas as jogadoras estão em condição para começarem a partida, para você poder fazer a escolha que você quiser, e um pouco de o que vocês esperam em relação ao México, uma vez que a gente tem visto que a proposta do jogo do Brasil vocês têm mantido, mas o que vocês imaginam que o México pode, digamos, cobrar do Brasil nessa partida. E, Antônia, um pouco em relação a como tem sido, além do trabalho com a comissão técnica, entre vocês jogadoras, a gente ouviu de muitas de vocês, por exemplo, que do jogo de Porto Rico para depois para a Colômbia foi um momento também importante para vocês de uma virada. Como que tem sido também essa convivência por aqui para chegar até essa semifinal? Bom, em relação à condição das jogadoras, elas estão todas aptas para o jogo, em boas condições. Isso é um aspecto do planejamento nosso, de ter rodado a equipe, de ter cuidado de cada jogadora nessa fase de pré-temporada. Então, vejo que elas estão todas muito prontas e aptas para a partida. Em relação ao México, com certeza é um adversário que vai nos exigir bastante, um jogo bastante físico, um jogo de encaixes individuais, um jogo com reações de transições muito rápidas, né, que a equipe delas fazem. É uma equipe que tem um conjunto muito forte, tem as suas individualidades também, especialmente na frente, tem feito belos gols na competição, mas aquilo que você observou, o Brasil tem evoluído numa maneira de jogar, naquilo que eu acredito, que as jogadoras acreditam, a gente está construindo a nossa identidade, o nosso modelo de jogo cada vez mais forte, e a gente não vai abrir mão disso nessa partida também. Boa tarde. Para a gente tem sido um processo assim muito de ajuda, né? A gente tem buscado entre nós nos ajudar bastante, porque é um processo novo, onde muitas meninas estão vindo pela primeira vez e as que estavam também estão nesse processo de, né, de começo do trabalho do Arthur. Então, acredito que a gente tem utilizado isso bastante, essa ajuda entre a gente, de apoiar, de poder entender o modelo de jogo dele, e isso tem funcionado, e a evolução no decorrer da competição tem sido bem clara e eu acho que esse tem sido o ponto, né? Nos ajudar uma a outra dentro de campo. Buenas tardes, Arthur y Antonia. Stephanie Cherry para ESPN. Boa tarde, Arthur e Antônia. Uma pergunta para vocês. Vocês sentem um compromisso adicional, sendo vocês a única seleção da Conmebol que continua no torneio? É um compromisso extra? Não, a gente não entende dessa maneira. Eu acredito que competições assim, todos que chegam com mérito, então temos que respeitar muito os três classificados, fora o Brasil. Entender também que o futebol sul-americano tem crescido, mas ainda falta bastante apoio para as equipes na Sul-América. A Conmebol tem feito alguns esforços importantes de campeonato de base, da Copa Libertadores, que é uma Copa que também pode evoluir em termos no nível de clubes, e também, né, a nossa Copa América. A gente sabe que o processo com o futebol sul-americano ainda pode ser mais acelerado. A Colômbia vem mostrando, né, esse crescimento, fez grandes jogos aqui, assim como na Copa, mas acho que passaram as melhores equipes, que mostraram o melhor futebol aqui na competição, e a gente não sente nenhum peso em relação a representar algo maior do que já temos, que é representar o nosso país e fazer isso com muito orgulho e com muita empolgação e confiança, né, dentro do que a gente está fazendo. E entender que existem diferenças, obviamente, em enfrentar uma equipe como a gente enfrentou a Colômbia, agora o México, e as equipes, né, dos Estados Unidos e Canadá, cada um tem o seu modelo, e a gente se prepara igualmente com a mesma responsabilidade para avançar sempre de fase, que nós viemos aqui para chegar na final, e esse é o objetivo mais próximo agora. Buenas tardes, Artur, Antônia. Juancho Villaverde, Boa ESPN. tarde, Arthur e Antônia. Arthur, você falou do tipo de partida que você espera. Que tipo de partida você gostaria de colocar para contrarrestar as qualidades do México? É um time que vai tentar tirar o balão da seleção brasileira, mais ou menos como a Colômbia fez e outros times que vocês se enfrentaram. E, Antônia, o ambiente que tem o time, depois que vocês viram um estádio lotado de mexicanos com mais de 16 mil pessoas torcendo por esse time. Sempre fazemos o plano de jogo,
pensando nos encaixes em relação aos pontos fortes do adversário. Sabemos que a transição do México é realmente um ponto forte. É uma equipe que tem velocidade, que joga de forma bastante vertical, né, nessa fase da transição. E as atletas estão prontas para essa fase do jogo e, especialmente, a gente conseguir definir os nossos lances de ataque, ou se eles não forem definidos, a gente conseguir fazer com que essa transição do México não seja vertical, que a gente consiga roubar a posse de bola o mais rápido possível, fazer o México não construir esse jogo rápido. E tem outras fases muito importantes de cada momento do jogo que a gente está atento, treinado, né? Hoje vamos ter mais um treino para passar ainda de forma mais clara para as atletas. Mas, acima de tudo, o que eu venho dizendo aqui, nós precisamos seguir, né, nesse momento de construção desse trabalho comigo, com a seleção. E o que eu quero é uma seleção se impondo do começo ao final, entendendo que vão acontecer erros, que o adversário tem os seus méritos, mas a gente acreditando e fazendo, né, sempre dentro do nosso plano de jogo, do modelo que a seleção tem e que também, com certeza, vai gerar muitos problemas para a equipe do México. A gente espera um jogo muito bonito, né? Tanto dentro e fora de campo. Acredito que foi uma coisa que a gente sentiu falta nessa competição, foi o público estar mais presente. Pude ver jogos do México aí com bastante torcida, é muito bom de ver, não só por ser torcida delas, mas de saber que o pessoal apoia o futebol feminino, e muito é sobre isso, e não sobre ter torcida. Então eu espero um jogo muito bonito, com a torcida presente, porque a gente está sentindo falta, e acho que é muito importante ter esse apoio, mesmo sendo para elas, mas ter esse apoio do futebol e ver o público querendo ver um jogo bonito que vai ser México e Brasil. ¿Qué tal, coach? Arthur, Antonia, Brenda Alvarado de Fox Hola, Sports. técnico. Hola, Antonia. Técnico. ¿Existe un plano específico? Sabemos que una de las jugadoras más perigosas de México es Jacqueline Ovalle. Você tem um plano para enfrentá-la, de repente a velocidade dela no ataque? Antônia, para você, já falamos que vocês estão bem fisicamente. Agora, mentalmente, neste nível, a mentalidade é muito importante. Como está o time nesse aspecto mental para passar à próxima fase? Realmente é uma jogadora que tem um poder de decisão grande, uma jogadora bastante qualificada, é a jogadora que mais recebe bola da equipe do México, mas nós não temos nenhum plano pensando individualmente nela, né? O plano todo é o confronto Brasil e México, e claramente, se a gente fizer as coisas bem feitas, com eficiência, dentro do plano que temos, ela vai receber menos bola, ela vai ter menos oportunidades do que ela tem tido. Então, é claro que junto a isso temos também, né, observação, né, da característica de cada jogadora, né? Então, uma jogadora canhota, que joga pelos dois lados, que visa muito gol. Então, as atletas estão conscientes e esses ajustes são ajustes que a gente faz, mas a proposta, o plano é sempre pensando no coletivo e fazer a nossa equipe se impor e conseguir criar mais chances do que o adversário, sempre vai ser assim. Eu vejo um Brasil muito bem mentalmente, um Brasil que mostrou que cresceu no decorrer da competição, e muito vem da gente poder se preparar para aquele jogo, não pensar no futuro. Então, acredito que é isso que tem dado força a gente está bem preparada mentalmente para o nosso próximo passo, que agora é o México. Então, eu vejo um time bem preparado, que cresceu, isso nos ajuda, dar essa confiança, e saber que é um jogo muito difícil e que estar concentrado no jogo vai fazer diferença e não vai deixar mais ainda forte nesse duelo que vai ser muito difícil. At this time, we're moving on to our media who has joined Agora virtually. passamos à mídia que estão conectados online. Stephanie, você pode fazer a sua pergunta? Muito obrigado a ambos, Stephanie. A pergunta será em inglês para ambos. Principalmente, técnico Arthur, você mencionou que você viu o crescimento acelerado da Colômbia, enfrentando diferentes tipos de times, etc. O que você acha da CONCACAF e da CONMEBOL? Você acha que essa cooperação pode servir para acelerar o futebol feminino na região? Acredito muito nisso. Eu acredito que o futebol feminino ele está crescendo no mundo inteiro.
Os clubes precisam cada vez mais entenderem o crescimento do futebol feminino como algo estratégico, algo que a gente consegue evoluir o futebol como um todo, quando a gente inclui as mulheres, dá esse espaço. E quanto mais união, quanto mais intercâmbios, né, em relação a esses campeonatos, né, como eu disse desde o começo, que para nossa seleção foi muito importante ser convidado pela CONCACAF, para estar aqui nos Estados Unidos, participar da Copa Ouro. Tem sido de grande experiência para nós, para a nossa preparação e para o processo todo, né, que o futebol feminino precisa, sim, de mais jogos entre as seleções, de mais intercâmbio, para que o nível do jogo aumente cada vez mais, né, e vendo as confederações, as federações, elas se organizarem nesse sentido, oportunizar nessa preparação para cada seleção, isso eu estendo, né, o que é necessário aos clubes, o que é necessário também ao processo de formação de atletas, né? A gente está atento e trabalhar o futebol feminino com muito profissionalismo, com seriedade, porque ele não é mais o futuro, ele já é uma realidade de quem tem uma visão inteligente e estratégica de trabalhar com o futebol, né, e de viver o futebol. Então, acho que já passamos aí da fase de falta de oportunidade, a fase de preconceito. Espero que as entidades e os clubes e os dirigentes consigam ter ações importantes para o desenvolvimento da modalidade, assim como a CONCACAF e a Conmebol fizeram essa parceria para elevar o nível do torneio aqui. Eu faço das palavras do Arthur as minhas. Eu acredito que essas competições são, sim, muito importantes para o futebol feminino. Nos diz muito o caminho a seguir, se estamos no caminho certo, nossa evolução diante de outros países que vêm aí há muito tempo investindo no futebol feminino. Então, essas competições são muito válidas e eu acredito que a gente está aproveitando da melhor maneira possível. Guadalupe, you can go ahead and ask your question at this time. Guadalupe, você pode fazer a sua pergunta neste momento? Boa tarde, Lupita Murilo. Vocês acham que são favoritos para o jogo de amanhã? Não vejo favoritismo em uma competição mata-mata que chega na semifinal. Então, para mim, nunca vai haver favorito, se tratando de futebol, se tratando de um jogo de 90 ou 120 minutos, quanto ele durar, de equipes que chegam nessa fase da competição. Futebol já nos ensinou muito isso, né? A gente tem muita experiência e sabe que não há favoritismo. Há um histórico favorável do Brasil, todos nós sabemos disso, em relação aos confrontos com o México, mas quem acompanha o futebol feminino mexicano de 2019, que foi a última partida para cá, mudou muito. A liga, né, mudou muito, é uma liga profissional, todas as jogadoras do México, da seleção do México, jogam, né, na liga mexicana, porque é uma liga que investe, é uma liga que dá condições, é uma liga que dá uma boa remuneração para elas. Então o México investiu muito no futebol feminino. Todos os jogos no México são cheios de torcida, jogos decisivos, estádios lotados, a gente acompanha isso há muito tempo, jogadoras jovens que brilharam em Mundial Sub-20, Sub-17, agora estão aí na seleção principal. Então, o processo de lá para cá, do México, enquanto cuidado e trabalho com o futebol feminino, muito grande, e o que a médio prazo está trazendo esses resultados expressivos de ter vencido os Estados Unidos aqui, nos Estados Unidos, de ter feito um grande jogo, de ter passado para a semifinal. Então, não vejo favoritismo, apesar do histórico. O que eu vejo é que vai ser um grande jogo, porque as duas equipes estão muito bem, com atletas confiantes, com atletas qualificadas e entendendo bem maneiras diferentes de se fazer futebol, de se propor jogo de futebol. Eu acho que o treinador do México é um cara bastante experiente, inteligente. Eu vi no Mundial Sub-20, onde ele foi campeão mundial. Esse é um outro investimento do México, né? Trazer um treinador que foi campeão mundial para a sua seleção. Então, não vejo nenhum favoritismo por se tratar de futebol e por se tratar dessa mudança que houve de 2019 para cá em relação à seleção mexicana. Nós, como os atletas também, não temos essa visão de que há favoritismo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, porque é uma semifinal.
onde ambas as equipes querem estar nessa final, disputar. Então, acho que isso também faz com que a gente esteja mais concentrado no nosso jogo, e que vai ser um jogo muito difícil. Então, não há favoritismo nenhum e a gente espera que seja um grande jogo. Amanda, you can go ahead and ask your question at this time. Amanda, a sua pergunta. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Antônia. Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e canal Nosso Futebol. Primeiro para o Arthur, a gente tem percebido desde o seu primeiro jogo com a seleção contra o Canadá uma participação muito importante das defensoras na construção do jogo, né? Na construção e na progressão do jogo da seleção. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel das defensoras e se puder trazer também o papel das meio-campistas nessa fase de construção. E para a Antônia, até pegando a linha dessa pergunta, como é que você tem se adaptado a essa função de participar muito dessa construção? Nessa Copa Ouro, a gente viu no jogo contra Porto Rico, você dá o passe para a Adriana no lance do gol da Gabi Nunes. No jogo contra a Argentina, o primeiro gol, você dá um passe agudo para a Gabi fazer o pivô que origina o gol da Yaya. Então, como é que você tem se adaptado a essa função também? Obrigada. Bom, Amanda, você observou bem, as zagueiras, elas têm essa função na primeira fase de construir o jogo, de dar início, né, à nossa organização ofensiva. E quanto melhor for as decisões que elas tiverem, mais rápido vai ser o nosso jogo, mais eficiente vai ser o nosso jogo, mais perigo a gente vai levar ao adversário. O fato da gente ter atuado alguns jogos com 3 zagueiras, ou mesmo quando a gente atua com 2 zagueiras, essa responsabilidade não muda, né? O que muda muitas vezes é o número de vezes que elas estão com mais espaço e mais tempo para fazer essa construção. De repente, um adversário que marca mais baixo, né? Ele exige um pouco mais a frequência de participação delas, né? Em relação a essa construção de primeira fase. Outros que vêm nos pressionar muito mais alto, elas dão menos toque na bola, mas também as decisões são muito importantes. E vejo que a gente tem muita qualidade, né, para fazer isso. Confio muito nelas, elas têm mostrado isso jogo a jogo, né? Você deu o exemplo da Antônia, as outras zagueiras também. A Antônia, no último jogo, ela teve uma finalização também, né, que passou, foi um ótimo chute, passou perto, enfim. Então a gente ataca com todo mundo, defende com todas, e esse é o espírito, elas encontrarem o melhor caminho, né, uma melhor decisão nessa primeira fase da construção. E o meio-campo, a gente tem trabalhado com meio-campistas que são muito dinâmicas, né? Que conseguem fazer um jogo ora posicional e ora também com algumas variações que eu tenho falado com elas. Também meio-campistas que têm evoluído no jogo quando acontece de primeira e segunda bola, porque isso é fundamental também para trabalhar no meio-campo. Mas elas participam aí sim, tanto na primeira fase quanto chegando ao terço final e decidindo, né, o lance com finalização ou com o último passe, como você tem acompanhado na competição. Então é uma equipe que tem uma mentalidade de atacar bastante, uma equipe ofensiva que também é agressiva na marcação. Esses são os pontos aí mais gerais, né, que eu poderia destacar dessas duas posições. É uma posição assim que é nova para mim, né? No clube eu tenho o costume de jogar mais de lateral, no sistema do Arthur, dependendo de como ele joga, eu posso ser essa jogadora de defesa, mas é uma posição que eu me sinto muito confortável, principalmente pela confiança que ele passa na gente, de saber que a gente tem essa capacidade de construir o jogo, porque muito, dependendo de como é o adversário, a construção do jogo começa através da gente. Então, essa confiança de estar confortável faz com que a gente possa fluir mais o jogo, e foi o que aconteceu nos últimos jogos. Eu estava confortável, tive essa confiança de poder construir o jogo, e acabou saindo boas jogadas, e eu acredito que é isso. Uma jogadora de alto rendimento, ela tem que estar disponível a fazer muitas funções, apesar de ser um pouco dificulta, né, você ter essa mescla em muitos momentos, mas você tem que estar pronta e preparada para fazer várias posições. E, sem dúvida alguma, a confiança dele ajuda com que a gente esteja confortável dentro de campo e faça aí a melhor função possível e possa render da melhor maneira possível também. At this time, we'll take one final question. Cynthia, Mais uma pergunta, a última. Oi, Arthur, Antônia. Queria começar perguntando para o Arthur.
Arthur, no último confronto entre as duas seleções foi uma goleada brasileira. O Brasil tem um amplo histórico, mas são momentos diferentes, né? A Liga Mexicana se fortaleceu, como você bem citou, se fortaleceu, deu uma virada. Como é que você vê esse confronto na atualidade entre as duas seleções e de uma seleção mexicana que conseguiu uma vitória bem expressiva diante dos Estados Unidos, né? Fazia cerca de 14 anos que eles não conseguiam um resultado positivo diante dos Estados Unidos. Por Antônia, estar em meio à temporada te ajuda de uma certa forma de manter o ritmo numa competição que é tão lá em cima da intensidade dos jogos e também intensidade deste jogo de uma semifinal? Obrigada. Bom, Cintia, em relação ao processo todo mexicano, eu respondi, né, na outra pergunta e acredito que faz muita diferença quando a Federação Mexicana toma a decisão de fazer uma liga forte como fez, de colocar as suas melhores atletas dentro de condições de trabalho, né, os clubes mexicanos, clubes de camisa, né, dando condições de trabalho, boa remuneração para as atletas, e um processo de desenvolvimento nas categorias de base, que a gente viu o México ir muito bem nas Copas do Mundo, sub-17, sub-20 nos últimos anos. É óbvio que em médio prazo resulta numa evolução rápida e grande, que foi o que o México tem apresentado agora. Então, vejo uma equipe em um nível muito, muito acima do que foi no último confronto contra o Brasil, como você disse, em 2019 para trás. Era um futebol mexicano que não tinha esse apoio que tem hoje, e isso é importante. O futebol feminino responde muito rápido, né? Na hora que você dá com melhores condições de trabalho, organiza, planejamento, a resposta das atletas, o nível de jogo, ele é muito rápido, né? E o México realmente vive um outro momento, o momento na competição também. É claro que a gente precisa avaliar que essas jogadoras que jogam no México, elas estão já com um ritmo de jogo muito forte, já estão ali no quarto final da sua temporada, né? Enquanto as jogadoras dos Estados Unidos, muitas delas estão, assim como as nossas do Brasil, no início da temporada, na pré-temporada. Então, eu acredito que o México levou uma vantagem grande no jogo com os Estados Unidos por esse ritmo, nessa preparação, o momento das atletas. E aí, os duelos individuais, o México acabou, né, levando vantagem, muitos deles. E fez um grande jogo e tem, né, um grande modelo de jogo também, como eu disse, um treinador que tem variações, um treinador que conhece bastante, né, do futebol feminino e soube explorar, né, alguns pontos, algumas fases do jogo que fez o México ganhar dos Estados Unidos, mas foi na primeira fase, agora nós temos uma outra situação de mata-mata. E eu vejo que tanto o México quanto o Brasil são duas equipes muito encorajadas para jogar futebol, com atletas muito qualificadas e confiantes, então eu acredito que vai ser um grande jogo. A gente não espera, obviamente, placares elásticos como teve no histórico, por essa dificuldade, mas é claro que a gente está muito otimista, estamos trabalhando muito e o nosso objetivo é vencer a partida e chegar nessa primeira final sob o meu comando aqui na seleção. Vai ser um prazer enorme, um orgulho enorme, um reconhecimento ao trabalho, principalmente das jogadoras, que tem sido fantástico para mim, especialmente nessa convocação. No meu ponto de vista e sentindo, vejo sim que a parte física e por eu estar em temporada ajuda muito. Como o Arthur falou aí sobre a equipe do México, é um time que já está em competição, isso ajuda muito. E também vejo que a gente mostrou isso dentro da competição. Foi um time que chegou e foi evoluindo na parte física também, de acordo com o ritmo de jogo. A cada partida a gente foi construindo isso. Então, acredito que é um fator que pode prevalecer dentro de campo. É óbvio que vai muito além disso, mas é algo que pode prevalecer no campo e estar preparada fisicamente vai contribuir para que o adversário ou quem esteja melhor preparado saia com um resultado mais positivo nesse confronto.